Abra sua Bíblia comigo lá em Josué capítulo 8. Josué capítulo 8. Durante o tempo que a gente esteve lá, a gente destrinchou o livro de Josué, né? Então foi uma semana muito intensa, com aulas pela manhã e pela noite. À tarde a gente fazia os aconselhamentos. Teve o culto lá da igreja de Londrina também, que a gente participou, né? Mas vamos lá. Josué capítulo 8. E eu quero compartilhar nessa manhã o tema Vencendo as fortalezas do inimigo. Diz o capítulo 8, versículo 1. E disse o Senhor a Josué: não tenha medo, não desanime, leve todo o exército com você e avance contra Ai. Eu entreguei nas suas mãos o rei de Ai, seu povo, sua cidade e sua terra. Você fará com Ai e seu rei o que fez com Jericó e seu rei. E dessa vez vocês poderão se apossar dos despojos e dos animais. Prepare uma emboscada atrás da cidade. Então Josué e todo o exército se prepararam para atacar a cidade de Ai. Ele escolheu 30.000 dos seus melhores homens de guerra e os enviou de noite com a seguinte ordem: atenção, preparem uma emboscada atrás da cidade e não se afastem muito dela. Fiquem todos alerta. Eu e todos os que estiverem comigo nos aproximaremos da cidade. Quando os homens nos atacarem e fizerem como fizeram antes, fugiremos deles. Eles nos perseguirão até que os tenhamos atraído para longe da cidade, pois dirão: estão fugindo de nós como fizeram antes. Quando estivermos fugindo, vocês sairão da emboscada e tomarão a cidade. O Senhor, seu Deus, a entregará em suas mãos. Depois que tomarem a cidade, vocês a incendiarão. Façam o que o Senhor ordenou. Atentem bem para as minhas instruções. Então Josué os enviou. Eles foram e ficaram de emboscada entre Betel e Ai, a oeste de Ai. Josué, porém, passou aquela noite com o povo. Na manhã seguinte, Josué passou em revista os homens, e ele e os líderes de Israel partiram à frente deles para atacar a cidade. Todos os homens de guerra que estavam com ele avançaram, aproximaram-se da cidade pela frente e armaram acampamento ao norte de Ai, onde o vale os separava da cidade. Josué pôs de emboscada cerca de 5.000 homens entre Betel e Ai, a oeste da cidade. Os que estavam no acampamento ao norte da cidade e os que estavam na emboscada a oeste tomaram posição. Naquela noite, Josué foi ao vale. Até aí, queridos, depois a gente vai continuando no texto de acordo com o avanço da história. Irmãos, o livro de Josué conta a história da conquista da terra prometida, a terra de Canaã. Eles saem do Egito, ficam 40 anos no deserto, até que toda uma geração morresse. A geração do povo que saiu do Egito morreu no deserto, e toda uma nova geração de pessoas que nasceu no período do deserto vai agora conquistar a terra de Canaã. E por que Deus fez isso? Em primeiro lugar, Deus fez isso porque a mente dos israelitas era uma mente de escravo. Eles passaram 430 anos servindo ao Egito como escravos. Eles não eram pessoas de guerra, eles não eram pessoas preparadas para a guerra. Então, se eles combatessem ali na terra de Canaã, com certeza eles iriam perder fácil. Mas o que acontece? Todas essas pessoas morrem, apenas Josué e Caleb continuam vivos para liderar o povo nessa conquista da terra prometida. Ao chegar na terra prometida, eles precisavam guerrear contra os povos que ali estavam. No capítulo 7, a gente vai ver, no capítulo 6 e 7, a gente vai ver a conquista de Jericó. Então é aquela famosa história de Jericó, em que o Josué recebe a instrução de Deus para que eles deem uma volta por dia ao redor das muralhas, e no 7º dia eles deram então, quantas voltas?
7. Então, no total foram quantas voltas? 6 mais 7, 13. 13 voltas eles deram ao redor de Jericó. E, por último, durante esse tempo diz que eles tinham que ficar em silêncio. Então foram 6 voltas, depois mais 7 em silêncio. Mas na 7ª volta, na última volta do último dia, eles gritaram, eles bradaram em alta voz. E o que aconteceu com as muralhas? Caíram. Irmãos, muralhas de 2 metros de espessura. Diz os historiadores que passava uma carroça por cima das muralhas. Ou seja, 2 metros de espessura. Dentro tinha uma parede, outra parede. Dentro desse espaço entre uma parede e outra, entre um vão e outro, tinha entulho de construção. Então, era muita coisa, era uma espessura muito grande, e de repente, com os gritos, com o tocar das trombetas daquele povo, a muralha vem ao chão. Vindo ao chão, aquele povo entra na cidade, conquista a cidade de Jericó, e a gente vê que isso tudo aconteceu por meio de um milagre. É impossível que apenas o grito de, sei lá, ainda que seja 30 mil pessoas que estivessem ali ao redor da cidade, impossível que o grito de 30 mil pessoas atinja a frequência exata para derrubar as muralhas de Jericó. Deus entregou nas mãos do povo de Israel ali a cidade de Jericó. Mas aconteceu um problema seríssimo. Uma das pessoas que estava ali no meio, um dos israelitas, chamado Acã, ele foi lá e o que ele fez? Ele escondeu uma peça de ouro, que era para ser dedicada ao tesouro, era para ser dedicada ao Senhor, essa peça de ouro. Mas o Acã, ele pega essa peça de ouro, esconde na sua tenda, com o aval da sua família, ele esconde debaixo do lugar onde ele dormia, e por causa disso, a palavra diz que o povo de Israel intentou contra Ai, que era a próxima cidade, mas eles perderam a batalha. Josué fez toda a lição de casa, mandando os espias para a cidade de Ai, para ver se precisava de um exército muito grande, para ver quantos soldados ele poderia enviar para aquela cidade. Josué viu que a cidade de Ai não era lá grande coisa, não tinha um exército tão forte assim, e ele manda cerca de 3.000 soldados, mas 36 foram mortos porque o exército de Ai, os habitantes de Ai, saíram ao encontro do exército de Israel e matou 36 pessoas. 36 pessoas pagaram o preço do pecado de um que escondeu as coisas ali dentro da casa dele. Vejam só que quando uma pessoa peca, quem sofre? Todas as pessoas ao redor sofrem. E a gente como igreja, a gente também sofre. E essa é a primeira lei espiritual que eu quero compartilhar com vocês, queridos. Quando uma pessoa do corpo está em sofrimento, o corpo todo sofre. Quando uma pessoa está em necessidade, o corpo inteiro vai sofrer. Quando uma pessoa dentro da igreja está passando por algum tipo de tribulação, a igreja toda vai sofrer junto. E por isso nós precisamos entender como funciona o corpo de Cristo, a unidade do corpo de Cristo. E nós precisamos entender também que Deus nos chama para esse lugar de unidade, Deus nos chama para vivermos em unidade, Deus nos chama para viver em unidade de pensamento, unidade de adoração, e unidade como um exército. Nós precisamos achar o nosso inimigo em comum e lutar contra ele. E Efésios dá a pista para a gente, nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra os principados e potestades, contra os espíritos maus deste mundo. Queridos, nós precisamos entender que nós como igreja, nós estamos no mesmo barco. Se uma pessoa sofre,
todos os outros vão sofrer juntos. Por isso a gente precisa se colocar nesse lugar de unidade. Por isso a gente precisa buscar a unidade. E para ter unidade, gente, em primeiro lugar, precisa muita humildade. Humildade. Porque eu preciso reconhecer que eu não sou melhor do que a Maria. Eu preciso reconhecer que eu sou tão ruim quanto outra pessoa. Eu preciso reconhecer que eu tenho os meus defeitos e que o corpo de Cristo, ele exerce uma multiforme graça de Deus, de forma que o meu dom contribui com o dom da Maria, com o dom do Evandro, e todos nós vamos juntos formar um corpo de Cristo. E nós estamos falando de corpo, gente. Não estamos falando de anomalias, de aberrações, não estamos falando de deformações do corpo. E, gente, célula que cresce demais e desordenada é câncer. E precisa ser retirada. Quem precisa brilhar no corpo de Cristo é Jesus. Jesus é o cabeça. Nós somos o corpo. Então, quando o Acã pecou, todo Israel sofreu a derrota. Mas, quando eles vão para Ai agora, no capítulo 8, a gente vai ver que Josué resolveu todas as questões do passado. E sabe, irmãos, essa é a segunda lição que nós precisamos aprender. Nós só vamos estar preparados para os desafios seguintes se nós vencermos os desafios anteriores. Se nós resolvermos as situações anteriores. Tem muita gente que fica carregando as coisas por anos e anos, e aí você vê a pessoa patinando na mesma área da vida por anos e anos. Você encontra a pessoa 20 anos depois e ela está com a mesma síndrome da hiena Hardy, né? Já ouviram aquele desenho da Hanna-Barbera? Meu Deus do céu, de 1920, essa hiena Hardy, né? Ó vida, ó céus, nós não vamos conseguir essa vitória, nós vamos morrer aqui no caminho. Lembra disso, seu Monteiro? O seu Monteiro assistia televisão quando era pequeno. Gente, a pessoa fica patinando, sabe, na mesma coisa, entra ano, sai ano, e ela continua naquela sofrência, naquela mesma vida. É o tipo de pessoa que não está preparado para os próximos desafios. Não está preparado para as questões que Deus vai mandar. Deus está querendo mandar desafios maiores para que você enfrente, para que você vença. E, gente, uma coisa que a gente precisa entender: as tribulações na nossa vida produzem perseverança. As tribulações acontecem no nosso meio para que o nosso coração produza perseverança. Então, se a gente está recebendo uma prova de Deus, o desejo de Deus é que a gente seja aprovado. A prova, ela vem para nos aprovar. O desejo de Deus não é que sejamos reprovados. O desejo de Deus é que sejamos aprovados, e por isso Ele manda provas. E sendo aprovado nesse desafio, você vai receber um desafio maior. No videogame é como se fosse o chefão, né? Então você tem as fases ali, né? E aí você tem o Rei Copas, né? No Mario você tem o Rei Copas lá, que você precisa salvar a princesa, né? E aí você vai passando de fase, até chegar no Rei Copas. E aí você vai galgando desafios maiores, vencendo as etapas, para que alcance as bênçãos de Deus, para que alcance também a plenitude da vida cristã. Irmãos, se você enfrentou desafios no ano de 2023 e venceu esses desafios, pode ter certeza que no ano de 2024 vai vir desafios ainda maiores.
Só que eu estou falando isso não para entristecer o seu coração, mas para você, de peito aberto, assumir isso e falar assim: eu estou preparado para isso, porque o Senhor é comigo. E esses desafios vão cair por terra, porque o Senhor é comigo. E quem luta as suas batalhas não é você, é o Senhor. E você só precisa entregar nas mãos do Senhor, você só precisa confiar que Ele está contigo. Mas é interessante ver a conquista de Josué. Eles precisavam guerrear, eles tinham o Senhor do lado, eles tinham a vitória com eles, mas eles precisavam pegar na espada. E esse é o ponto de equilíbrio que a gente precisa entender nos dias de hoje. Nós precisamos pegar na espada, nós precisamos guerrear, mas nós podemos guerrear com o Senhor do nosso lado. Se o Senhor não for, é melhor a gente não ir, porque vai ter derrota. Se a gente for carregando coisas do passado, a gente vai ter derrota. Se a gente for carregando pesos, carregando traumas, carregando situações complicadas, coisas mal resolvidas, a gente vai ter derrota. Deus está preparando a gente para um ano abençoado, mas a gente precisa resolver as coisas que ficaram para trás. Segundo ponto que a gente aprende com essa história de hoje, é que Josué tinha uma estratégia. Aliás, terceira lição, né? Terceira lição de hoje, Josué tinha uma estratégia. Qual era a estratégia? Ele recebe a estratégia de Deus, né? Deus deu a estratégia. E qual era a estratégia? Quando a gente foi lá guerrear contra Ai, a gente teve que sair correndo e eles ainda mataram 36 pessoas do nosso time, do nosso exército. Agora nós vamos usar isso contra eles. Nós vamos mandar um pequeno exército por esse lado, e aí a gente vai fugir. E quando a gente estiver fugindo, vem um outro exército por trás e conquista a cidade. A cidade vai estar vazia. Olha só a estratégia que Deus deu para Josué. Então a estratégia, queridos, é importante para que a gente tenha vitória. Sabe aquelas metas que a gente escreve todo começo de ano? Talvez você não tenha escrito a sua, mas eu te incentivo a fazer isso. Escreva as metas para esse ano. Vou ler 52 livros. Um por semana, né? 52 livros. Vou emagrecer 20 quilos. Vou, me relacionar mais com os meus familiares. Vou dedicar mais tempo. Vou dizimar mais. Vou contribuir mais. Enfim, todas as metas que você escreve são estratégias que você está colocando diante de Deus e diante do inimigo também, para que você tenha vitória. Quando o inimigo vê a sua estratégia, ele vai tremer na base. Quando ele vê que você está focado, quando ele vê que você está focada no seu alvo, na sua meta, ele vai tremer na base. O projeto Verão 2024 vai acontecer e quando o inimigo vê que você está focado, ele vai bater em retirada. Sabe, eu falo isso como exemplo, às vezes até de brincadeira, mas tem um princípio sério aqui, gente. Quando a gente escreve as nossas metas, quando a gente está determinado a conquistar aquilo que a gente quer, não tem quem pare a gente. Não tem quem pare. É importante a gente ter uma estratégia, queridos. E Deus é conosco. A gente tem Deus do nosso lado. Então a gente não precisa temer. Agora é interessante, a estratégia que Josué recebeu foi com base nas derrotas anteriores. Então as derrotas, irmãos, não servem para a gente ficar choramingando pelos cantos. Eu perdi, eu fui derrotado. Não, as derrotas vão servir como degraus para você obter a vitória lá na frente. As derrotas devem servir para a gente de aprendizado. Eu passei por essa e essa dificuldade, mas isso serviu de aprendizado e agora eu tenho vitória nessa área. É assim que tem que funcionar para a gente, queridos. Senão a gente vai ficar lá patinando na mesma coisa a vida inteira. Quarto princípio que eu quero compartilhar, que nós aprendemos com essa história de Josué, a obediência. Diz o salmista que um coração contrito, um coração arrependido, um coração submisso, Deus não resiste.
E, gente, a obediência é o contrário de desobediência. Desobediência é a pessoa que se acha autossuficiente. É a pessoa que tufa o peito para dizer assim: eu não preciso de ninguém, eu não preciso de Deus do meu lado, eu me basto. Mas a obediência é aquela pessoa que anda em graça. É aquela pessoa que sabe se submeter. É a pessoa que aprendeu a se submeter aos planos do Senhor. É a pessoa que aprendeu a caminhar em submissão junto com outras pessoas. É a pessoa que aprendeu a caminhar em submissão às ordens do Senhor. O Senhor tem dado ordens, mas quando você obedece, você vai ter a vitória. Josué fala para o povo assim, gente, presta atenção, sigam todas as instruções, no finalzinho do versículo 9, né? Não, no 8, façam o que o Senhor ordenou, atentem bem para as minhas instruções. Presta atenção, Deus está dando a estratégia para a gente. Sejam obedientes. E, gente, se Deus falou uma coisa, seja obediente. Tenha ousadia, tenha coragem para obedecer. Porque a vitória é contigo, a partir do momento que você obedecer. Amém? E por último princípio que a gente pode aprender com essa história, foi que o Josué, ele pegou, no versículo 9 diz que, então Josué os enviou, eles foram e ficaram de emboscada entre Betel e Ai, né? Então, o Josué pegou 5.000 homens, dos 30.000 soldados que ele tinha, né, à disposição para essa batalha. Ele pegou 5.000 e se colocou num lugar estratégico. E o resto ele mandou lá para alcançar a cidade, para incendiar a cidade. Esses 5.000 homens, eles ficaram entre Betel e Ai. A cidade de Ai, em hebraico, significa monte de ruínas. Monte de ruínas. Coisas do passado, destruição. Betel significa casa de Deus. Betel significa casa de Deus. Então, quando você vê lá, padaria Betel, né? Padaria, casa de Deus. Casa de Deus e monte de ruínas. O Josué ficou entre as ruínas e a casa de Deus. Veja só o significado espiritual aqui daquilo que o Senhor quer ensinar para a gente. Josué, ele foi como um intercessor, como alguém que ficou fazendo a ponte entre Deus e aquele monte de ruínas. Esse deve ser o nosso lugar na campanha de jejum e oração, um lugar de intercessão, um lugar entre Deus e as pessoas, entre Deus e a igreja, entre Deus e o pecado. Nós vemos o inimigo feliz com diversas situações que estão acontecendo ao nosso redor, o inimigo soltando fogos com diversas situações, mas nós somos as pessoas que vão se colocar entre Deus e esse monte de ruínas que está acontecendo. Nós somos esses intermediadores, essas pessoas que vão conduzir esse monte de ruínas a Deus. Está fazendo sentido para vocês, gente? Deus tem o desejo de alcançar as pessoas. Nós devemos trabalhar como esses intercessores, como essas pessoas que vão interceder para que aquele monte de ruínas se transforme numa cidade edificada, uma cidade fortificada. E é interessante ver depois que Josué, ele recebe uma instrução de Deus, diz que era para ele estender a lança, e enquanto ele estivesse ali com a lança estendida em direção à cidade, era para o povo guerrear,
para alcançar a cidade. Enquanto Josué estava com a lança estendida, o povo estava obtendo a vitória. Mas quando Josué baixava a mão, o povo perdia. Então Josué tinha que ficar com a lança estendida, com a mão estendida. Uma história muito parecida aconteceu com Moisés, quando estava lá guerreando contra os midianitas, capítulo 17 de Êxodo, né? Por ali. Né? Então, o povo estava guerreando e aí Moisés estava com as mãos estendidas, intercedendo pelo povo. Quando ele levantava a mão, o povo começava a vencer. Aí cansava o braço, ele baixava, fazia assim, o povo começava a perder. Aí ele, opa, peraí, vamos estender a mão. E aí ele estava lá intercedendo pelo povo, o braço cansava, o povo começava a perder. Aí o pessoal veio, começou a segurar os braços dele, né? Ficaram do lado do Moisés, segurando os braços dele. Aí cansa também, né? Até quem está segurando revezava lá, mas estava cansando. Colocaram pedras debaixo do braço do Moisés, para o Moisés ficar com o braço estendido. Enquanto Moisés estava com o braço estendido, eles estavam obtendo a vitória. Quando ele baixava o braço, o povo perdia. O que significa isso? Nós precisamos continuar em intercessão contínua. Enquanto nós estivermos com os nossos braços estendidos, com as nossas mãos direcionadas ao céu, enquanto nós estivermos orando ao Senhor, intercedendo ao Senhor, nós vamos ter vitória. Quando nós baixarmos o braço, baixar a guarda, quando nós descansarmos, nós vamos perder. A gente precisa continuar firme, intercedendo, orando, lutando contra essas fortalezas do inimigo. E o inimigo, queridos, diz que ele é como um leão que ruge ao nosso redor. É um leão faminto. Ele está ao nosso derredor, ele está ali circulando a gente. Quando ele acha uma brecha, ele ataca. E o nosso papel de intercessores é identificar essas brechas. E a gente se colocar na brecha. E a gente orar, intercedendo. E a gente fechar essas brechas. E a gente crer que Deus é muito maior do que qualquer inimigo. Qualquer fortaleza vai ser destruída, porque nós temos Deus do nosso lado. Amém, queridos? Vamos orar? Senhor, nós estamos começando o ano de 2024 e nós queremos começar esse ano nos colocando na Tua presença, Pai. Ó Deus, tantos desafios foram vencidos nos anos anteriores. Nós cremos que o Senhor sempre esteve conosco. Nós cremos que as vitórias que obtivemos foram porque o Senhor sempre esteve com a gente. E agora, Senhor, queremos nos preparar para que nesse ano de 2024 nós sejamos mais que vitoriosos em Cristo Jesus. Os desafios que estão pela frente não serão páreos para o Senhor. O Senhor que é o Senhor dos exércitos, é o Senhor dos senhores, é o nosso Rei, é o nosso Salvador, é o dono das nossas vidas. O Senhor guerreia conosco. E, Senhor, nós queremos apenas desembainhar as nossas espadas e nos colocar nesse lugar de lutar juntamente com o Senhor. E sei que o Senhor ministrará a vitória a cada um de nós. Pai, obrigado, ó Deus, porque o Senhor promete a sua companhia, o Senhor promete que estará conosco até o fim dos séculos, até o fim desta era. Nós cremos nessa palavra, tomamos posse, ó Deus, daquilo que o Senhor tem para nós nesse ano. E preparamos o nosso coração, desde já, para todas as bênçãos que o Senhor quer derramar sobre o teu povo. Como igreja, Senhor, nós queremos nos colocar nesse lugar de unidade. Como igreja, nós queremos andar como um corpo, fortalecido no Senhor, unido por todas as juntas,
por toda a musculatura, todas as medulas. E, Senhor, como corpo de Cristo, nós queremos crer que o Senhor é a cabeça desse corpo. E vamos, Senhor, lutar as guerras com o Senhor do nosso lado e vamos ter a vitória sempre. Pai, agora nós queremos também preparar o nosso coração para que em unidade nós possamos tomar a ceia do Senhor, entendendo que o seu sacrifício na cruz foi para que nós tivéssemos vida. E nós oramos, Senhor, para que a sua vida seja abundante em cada um de nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém.